E eu reparei isso recentemente. A hidroginástica recreativa é fantástica. Se o cara pega um público variado o tempo todo, a cada final de semana, ele precisa ter uma característica de treino. Mas o nosso público, que a gente vivencia todo dia na academia, no clube, seja na prefeitura, seja onde for, é um público que busca resultado pelo treinamento na água. Vambora falar sobre os mitos e verdades. E, Caio, eu quero deixar bem claro para o nosso público, para todo mundo que está assistindo, que a hidroginástica, por mais que hoje ela tenha tido um boom de pesquisas no mundo só falando sobre o treinamento aquático e descobrindo essa área como uma área cada vez mais potente no meio do treinamento. Então, a gente já tem que colocar e desmistificar isso agora, tá? Quando a gente fala mitos e verdades, é porque a nossa área, por ser uma área cada vez mais abrangente para mais pessoas, ela ainda é uma área muito nova. Só para a gente ter ideia, as primeiras pesquisas começaram a surgir aqui no Brasil em 1980. 83 foi a primeira pesquisa realizada por um brasileiro falando sobre treinamento aquático. Se a gente pegar uma comparação e fazer uma comparação com qualquer outra modalidade, por exemplo, a musculação, a ginástica localizada, a ginástica aeróbica na época, elas eram muito mais estudadas e entendidas do que a nossa área do treinamento aquático. Tanto é que eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades que vão desmistificar isso. Como é que surgiu essa ideia de como que a gente pode treinar dentro d'água, né? E aí vem aquela coisa toda, aquela coisa maluca que você escuta até hoje, que treinamento na água, ele não gera condicionamento, ele é um treinamento social, um encontro social entre o nosso público, onde eles fazem amizade, onde eles têm um ambiente quentinho, um ambiente agradável, e nunca ninguém fala da importância de se treinar nesse ambiente. E aí eu coloquei esse tema como mitos e verdades para a gente já desmistificar o que não é treinamento. É lógico que a área da hidroginástica hoje, se a gente pensar em tudo que envolve uma aula só de hidroginástica e um programa de treinamento de hidroginástica, nós vamos embutir as capacidades psicológicas, emocionais, sociais dentro desse treinamento. Mas eu acho que vai muito além disso. A gente tem que prestar mais atenção nas próprias capacidades físicas no combate do envelhecimento fisiológico natural. Recentemente, eu assumi uma disciplina de envelhecimento humano e doenças crônicas numa universidade. E essa pergunta que eu fiz para os alunos foi chocante. Pessoal, quando você começa a envelhecer? E ninguém sabia me responder. A minha resposta foi a seguinte: no segundo seguinte que tu saiu da barriga da tua mãe. O processo de envelhecimento, ele é natural, ele vai ao longo do tempo. Então, a cada minuto que passa, as tuas células estão morrendo e se recriando. O que eu preciso fazer? Treinar o meu corpo para diminuir esse processo. E aí começou a se entender que, apesar da população estar ficando mais velha, apesar da população estar aumentando a expectativa de vida, o que está acontecendo? O índice de fragilidade está aumentando também. Porque eu preciso fazer essas pessoas treinarem. E até então, nós hoje estamos vivendo a década do culto à saúde. Caio passou por isso junto comigo. Nós vivemos a década do treinamento físico. Nós vivemos a década da estética corporal. Aí veio aquela onda do wellness, que era mente e corpo tudo junto. Mente e corpo são. E agora a gente entrou numa década pós-pandemia, principalmente falando sobre o culto à saúde. Só que agora as pessoas começaram a procurar os treinamentos, principalmente na água, porque ficaram mais doentes. Aí vem a ideia do que a gente pensar no treinamento aquático como treinamento, não como
convívio social, porque aí a gente vai ter que dar resultado. E como é que dá resultado na água, meu amigo? E vou mais. Falta professor especializado nessa área, na hidroginástica. Falta Isso eu professor tenho especializado certeza. nessa área. As aulas Eu e não você temos são, saído pelo país inteiro, né? Nós temos ido para não, muitos lugares. E elas é não difícil chegam. hoje você encontrar um profissional especialista no treinamento de hidroginástica na água. Treinamento! Exato. As aulas são mais indo para o âmbito recreativo, do social, do que essa parte do treino mesmo, né? Das pessoas serem condicionadas a tal. Eu tive a chance de agora, recentemente, ir para um hotelzinho de férias, né? E conhecer os recreadores que davam as aulas de hidroginástica nesses locais. E aí, cara, foi interessante que um deles me descobriu lá. Eu tava quietinho. Professor Henrique, você tá aqui? Vem dar uma aula para mim. Foi muito engraçado isso, cara. Eu até te agradeço por toda essa exposição, né? Do meu nome e tudo que tem acontecido, mas eu achei muito interessante. E aí eu fui fazer a aula da pessoa, né? Eu fui lá fazer a aula dela e aí a gente conversou pra caramba, trocamos várias ideias ali no local. Apesar de eu estar com a família de férias, mas a gente sentou numa mesa, conversou pra caramba. Que eu sou assim, eu gosto de que as pessoas conversem sobre. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então a gente conversou muito. E eu reparei isso recentemente. A hidroginástica recreativa é fantástica. Se o cara pega um público variado o tempo todo a cada final de semana, ele precisa ter uma característica de treino. Mas o nosso público que a gente vivencia todo dia na academia, no clube, seja na prefeitura, seja onde for, é um público que busca resultado pelo treinamento na água.